Bom, gente, a aula hoje é sobre clima e tempo. A gente vai falar sobre previsão do tempo, climograma e tipos de clima, ok? Então, vamos lá. Previsão do tempo. Qual a importância para nós, cotidiano? Se você sabe que vai chover, então você leva um guarda-chuva. Vai fazer calor, você se veste adequadamente. Então, essa é a ideia do planejamento cotidiano. Tira a roupa do varal, esse tipo de coisa, né? Agora, na agricultura, a previsão do tempo é extremamente importante, porque as sementes precisam de água para germinar, as plantas precisam de água para crescer. Então, significa que se a gente tem uma variação grande em relação à temperatura, em relação à precipitação, que é as chuvas, no nosso caso, significa que a gente vai ter aí um planejamento, sistemas de irrigação, ou então de previsão de desastres, ou então até de época certa para fazer o plantio. Porque senão o cara vai perder, a pessoa vai perder dinheiro, né? Por outro lado, a previsão também é importante para evitar prejuízo. Então, se tem uma grande quantidade de chuvas, e de repente vai ter uma enchente, então, de repente, a pessoa precisa construir um dique, né, para que isso não aconteça, ou cobrir as plantas para evitar as geadas, né? Então, ou a própria falta de chuva para evitar o prejuízo. Então, para a agricultura, é muito importante a previsão do tempo. E a gente vai ter uma previsão do tempo longa, às vezes de 15 dias, tá? Toda vez que a gente falar de meteorologia, a gente está falando dos técnicos que fazem a previsão do tempo. E eles estudam muito, e a gente vai ver as imagens de satélite, como elas são, então existe uma previsão, tá? E aí a gente vai ter um estudo com massas de ar, com frentes frias ou quentes, com a umidade do ar, a temperatura do lugar, pressão atmosférica, vão ter mapas, imagens de satélite, cálculos, tá? Tudo isso vai envolver a previsão do tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, previsão do tempo de 15 dias em Cosmópolis, eu tô colocando de hoje, tá? Então, aqui, a gente normalmente vai ter esses símbolos, né? Vai ter chuva, chuvoso, enfim, vai depender da previsão, né? A gente vai ter temperatura, então, flechinha vermelha, a gente vai ter máximas, flechinha azul, a gente vai ter mínima. Então, hoje, a máxima é de 31, a mínima é de 23. Poxa vida, mas eu tô sentindo muito mais calor, meu celular fala muito mais. Então, aí isso a gente tá falando de uma previsão. Pode ter lugares que vão ter mais, pode ter lugares que vão ter menos temperatura, tá? Chuvas, que são essas gotinhas aqui. Então, aqui a gente vai ter 25 milímetros. Isso é volume de chuva, tá? Então, com a régua, vocês podem ver o tamanho, o que é 25 milímetros. É 2,5 centímetros de volume de chuva. Ai, mas isso aqui vai cair de chuva? Mas a gente está falando em volume. Imagina se toda o chão da sua casa tivesse um volume de 2,5. É uma chuva até considerada. Acima disso, a gente está falando de muita chuva, tá? E aí a gente vai ter uma porcentagem. Então, porcentagem de probabilidade de chuva. Então, hoje choveu. Então, a gente vai ter uma probabilidade alta de chuva. Não significa que não ter chuva não possa acontecer chuva, tá? Então, é uma previsão do tempo. Às vezes acontece. Vento, ele vai mostrar a direção, o W aqui é de oeste, né? E ele vai mostrar a velocidade do vento. Isso aqui é uma velocidade média do vento, tá? E é uma velocidade leve de vento, tá? Umidade, por isso que a gente está sentindo esse abafamento, sinto a roupa grudar no meu corpo. Por quê? Porque a gente teve acima de 50%, nós estamos falando de lugares muito úmidos, 75% de umidade é muita umidade, por isso que a gente sente esse bafo quente. Abaixo de 20%, a gente já está falando de umidade de deserto, extremamente seco, tá? Aí a gente tem aqui o arco-íris, alta probabilidade, eu não vi nenhum. E o sol, então aqui é quando ele nasceu e quando ele vai se pôr. À medida que a gente vai chegando perto de dezembro, a gente vai ter um próximo do solstício de verão, e no verão isso acontece também, tá? Então a gente vai ter nascer do sol cada vez mais cedo e poente do sol cada vez mais tarde. É o inverso do inverno. No inverno a gente vai ter um nascer do sol cada vez mais tarde e um pôr do sol cada vez mais cedo, porque isso é normal para a nossa estação do ano. Então, na primavera, a gente tem mais ou menos isso, assim, um pouco mais do que 12 horas de insolação, tá? Que é o horário que o sol está aparente. Vocês vão ver que no verão isso vai ser mais ainda, a gente vai ter mais de 12 horas de sol.
tá? E isso é muito comum para o verão. E no solstício de verão, que vai ser lá em dezembro, né, a gente vai ter o dia mais longo do ano. Então, isso vai acontecer. No inverno é o oposto. A gente vai ter menor insolação. Então, a gente vai ter menor quantidade de raios solares no dia. Pode ter um período do dia em relação ao sol, com menos de 12 horas, tá? Isso é comum. E no outono é mais ou menos como a primavera, tá? Então, eu estou deixando 3 sites aí. Eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, que é as tendências climáticas, tá? Para que esse vídeo não fique muito longo, tá? E aí a gente vai ver agora essas imagens de satélite para vocês perceberem como que funciona. Muito bem, o que a gente tem aqui? Isso aqui é uma imagem de satélite normal, tá? As linhas brancas dos países foi feito pelos técnicos, mas é normalmente em tons de cinza, tá? Então, aqui esse cinza escuro, a gente tem a Terra. Tudo que é branco é nuvem, tá? Aqui o Oceano Atlântico, aqui o Oceano Pacífico, ok? Como é internacional, então por isso que Brasil está escrito com Z, mas Brasil é com S, por favor. Bom? Então, a gente tem aqui, ó, vocês estão vendo o horáriozinho passar, então mostra que as nuvens estão se movimentando, tá? Isso é o infravermelho. O técnico recebe a imagem assim, e aí ele vai tratar, e aí, por exemplo, é colorido. Então, o azul é o oceano, né? A parte verde é de floresta, são as áreas de floresta. As áreas em marrom vão ser áreas de cidades, enfim, pode ser vegetação, tá? Não necessariamente floresta. E aqui a gente vai ter as nuvens também coloridas. Então, aonde está a nuvem vermelha, a gente tem grande quantidade de chuvas. Aonde tem amarelo, a gente também tem grande quantidade de chuvas. Aonde é azul, a gente tem nuvem, mas não tem grande quantidade de chuvas. Então, a gente consegue perceber aonde isso é um tratamento, é o técnico de meteorologia que faz isso, tá? Então, a gente vai perceber que a gente vai ter uma variação em relação a isso. Eu posso, por exemplo, aqui colocar -1 ou +1, se você quiser ver mais aproximado em determinado lugar, tá? E aqui a gente vai pôr o play, vai carregar a imagem. E a gente vai ver também esse balé de nuvens. Então, as nuvens estão se movimentando. E aí dá para saber a direção que a chuva está indo. Então, a direção aqui das chuvas de São Paulo, elas estão vindo em direção ao norte do Rio de Janeiro e em relação ao sul de Minas Gerais, tá? Então, a gente consegue perceber que elas fazem essa movimentação no mapa, tá? No caso do Brasil. Por que que isso acontece? Se eu mostrar aqui ao norte para vocês do Brasil, vamos esperar carregar. A gente vai ver que tem muita nebulosidade aqui no norte. Isso a gente está falando aqui da linha do Equador, né? Ela passa por aqui. E aí vocês percebem que existe uma movimentação aqui. Por quê? Porque aqui tem a Cordilheira dos Andes. É uma barreira, a nuvem não consegue passar essa barreira, tá? Então a gente vai ter aqui eu brinco que é o balé das nuvens. Então é a movimentação que as nuvens estão fazendo, tá? E agora eu quero mostrar para vocês, quando a gente fala de previsão também, e aí é legal porque a gente mostra em relação ao... Deixa eu ver esse aqui. Isso. A gente pode ver várias coisas. Primeiro aqui é o acumulado de chuvas. Aí vocês podem ver aqui, ó, 17, 18, 19, 20, 21. Então, a gente vai ter aqui a previsão de chuvas até sábado, tá? Aí aqui, essas coisinhas que estão se mexendo, essas setinhas, a gente está falando da circulação atmosférica, então existe essa circulação para cá, existe circulação para cá, existe circulação para cá, tá? Tudo que está em amarelo, aqui, ó, a gente tem grande quantidade de chuvas, em vermelho, tons de vermelho, a gente tem médias quantidades de chuva, roxo e azul, a gente vai ter baixas quantidades de chuva, o que está em preto significa que não tem chuva, tá? Isso é o acumulado de chuva. E aí, ó, dia 17, que é hoje, é assim o mapa. Então, a gente pode perceber que o estado de São Paulo inteiro tem grande quantidade de chuva, certo?
Aí vamos ver o que vai acontecendo ao longo dos dias, ó. 18. Então, aqui, ó, amanhã ainda tem grande quantidade de chuva. Aí a gente vai ter 19. A chuva já tá andando, ó. A gente já tem esse movimento em relação à chuva. Aí a gente vai ter 20 e 21. Então, percebam essa movimentação que a nuvem está fazendo. Ela está fazendo isso daqui, uma parte dela está indo para o oceano e vai embora, né? E a gente vai ter aí, provavelmente na semana que vem, a gente vai ter menor quantidade de chuvas ainda, tá? Então, isso aqui é o acumulado de chuvas, tá? Agora, a gente pode perceber a temperatura, ó. Então, aqui, ó, a temperatura aqui, ó, do dia, tá? Aqui a barra de temperatura, quanto mais vermelho, mais quente, quanto mais amarelo, a gente está falando aí de temperaturas entre 0 e 20 graus, e quanto mais azul e roxo, mais frio. A gente pode ver que o único lugar que está fazendo frio, de fato, é aqui, ó, porque tem a Cordilheira dos Andes, e é lá em cima da montanha, então é frio. E a gente pode perceber que aqui o Oceano Atlântico, ó, ele é mais quente que o Oceano Pacífico, por exemplo, tá? As setinhas, novamente, a gente está falando de circulação atmosférica, tá bom? Então, vamos ver. Então, a gente pode perceber que, à medida que o tempo passa, vai ficando mais quente, porque o vermelho vai aparecendo, né? Então, aqui, ó, até 6 horas da manhã, a gente tem aqui uma média de temperatura, no máximo até 20, 30 graus em algum lugar, ó. Ó, aqui, ó. Aqui a gente tá falando de muito frio, a gente tá falando de menos 15 a menos 10, né? Em alguns lugares menos 20, porque é bem frio. Por quê? Porque esse período aqui não tem sol. Então, a gente vai ter aqui noite. Então, a gente pode perceber que em alguns lugares o oceano ainda é quente, tá? E aí vai ficando cada vez mais vermelho. Então, aqui, ó, 2 horas da tarde, tudo quase vermelhão, porque a gente está falando de sol, já num período de sol, e está esquentando a superfície, tá? Então, isso daqui também é temperatura, e a gente está falando de previsão do tempo, tá? Então, vocês poderão perceber mapas, né? Bastante mapas. E aí, vamos voltar lá para a apresentação, porque eu vou mostrar para vocês. O videozinho vai ficar como material de apoio, tá? Então, a gente tem aqui o climograma. O climograma, a gente brinca que é 2 gráficos em um. Por quê? Porque a gente tem o gráfico de linhas, que é esse aqui, e o gráfico de barras, que é esse aqui, tá? Então, a linha é temperatura, a barra é precipitação. Neste caso aqui, chuvas, mas ela pode ser também neve, tá? MM, que é milímetros. Milímetros é volume de chuva. Então, a gente sempre vai olhar esse lado aqui com a barrinha. Então, janeiro, a gente vai ter aqui no máximo, próximo de 225 milímetros, 22,5 centímetros, tá? A linha, eu vou olhar aqui, ó, com os graus Celsius. Então, eu posso perceber também, em janeiro, que a previsão foi acima, esse aqui é o qual? 24? Então, foi quase 25 graus, né, de temperatura máxima, tá? Então, eu tenho que olhar a linha nos graus Celsius, que é a nossa temperatura que a gente usa, tá? As letras embaixo são os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Então, isso aqui é um climograma. Eu posso ver a distribuição da média da precipitação e a média de temperatura por ano em cada cidade, se eu quiser, tá? E aí a gente vai ter os tipos de clima. Então, aqui a gente pode perceber que os climas quentes são equatorial, tropical úmido, tropical seco, desértico. Em alguns lugares vai aparecer aí o semiárido. Tá? A gente vai falar de polar, deserto frio, tá? Continental, subártico também para climas frios. Climas temperados, continental, oceânico, subtropical, mediterrâneo e clima de altitude. Em alguns lugares vai aparecer também o frio de montanha, tá? Então, o clima quente, a gente pode perceber pelos gráficos, tá?
E as temperaturas são altas. A gente está falando de temperaturas altas. Ó. Então, aqui, nesse equatorial, a gente tem sempre quente. Nunca vai fazer frio, porque é o 0 grau onde está. Então, a gente está falando de quente. Nesse aqui, que a temperatura abaixa, mas a gente está falando de no mínimo 23 graus, no máximo de 31. Então, a gente está falando de temperaturas altas. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente está falando de acima de 22 graus e abaixo no máximo de 18 graus. Então, a gente também está falando de temperaturas mais altas. E aqui no desértico, a gente também está falando de temperatura, e a gente pode perceber que a mínima é no máximo 18 graus, e a máxima, a gente está falando aqui de 30 e poucos graus. Então, a gente está falando de temperaturas altas. E existe uma variação de precipitação. No clima equatorial, chove bastante o ano todo. No clima tropical úmido, também chove bastante o ano todo, apesar de outubro aqui ser menor, janeiro e fevereiro, mas chove bastante. No tropical continental, a gente tem verão, que é de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente vai ter grande quantidade de chuvas. E no inverno, que é esse meio aqui do gráfico, a gente vai ter menor quantidade de chuvas. E no desértico, a gente vai ter quase nada de chuva, porque é um deserto. Então, a gente tem aqui, né, a precipitação. Aí a gente vai ter os climas frios. Aí a gente tem uma mudança bem grande, porque aqui, ó, 0 graus, e a gente tem abaixo de 0. Significa que aqui em dezembro, nesse mês que fez menos 20 graus, essa precipitação aqui não é chuva, ela é neve, porque a gente tem temperaturas abaixo de 0. Então, significa que a gente vai ter neve nesses lugares. E como é um país do hemisfério norte, é o contrário. Dezembro para eles é inverno, por isso que é frio e neve. E aqui, junho, julho e agosto é verão, por isso que tem acima de 0, e aí aqui vai ser chuva, tá? Então, isso são climas polares. E o deserto frio, a gente também vai ter o quê? Média de temperaturas menores, e a gente vai ter em relação à precipitação, tá? Aí a gente tem aqui climas temperados. Aí os climas temperados são também bem diversos. O que eles têm regular? A precipitação, ó. Precipitação regular o ano todo, mesmo que varie em relação à quantidade, tá? E aí a gente vai ter uma variação de temperatura. Eles têm as 4 estações bem definidas. Então aqui a gente pode perceber, isso aqui é tudo do hemisfério norte, tá? Então aqui a gente pode perceber que aqui no verão, quente. No inverno, mais frio. Aqui, novamente, no verão, quente. No inverno, mais frio. No verão, quente, até 15 graus. No inverno, bem frio. E aqui a gente vai ter também quente e mais frio. Então, a gente vai ter as 4 estações bem definidas, tá? Aí existem alguns outros tipos de clima. O de altitude também vai variar em relação à temperatura, só que é o Rio Grande do Sul, então eles têm as mesmas estações que nós. Então, o verão, a gente está falando de mais quente, e o inverno, mais frio, tá? E aqui a temperatura, ó. E aqui a gente está falando de uma precipitação regular também, ok? Aí aqui, ó, mesma coisa, né? O verão mais quente, e inverno mais frio, grande regularidade de precipitação. E o frio de montanha é o inverso, né? A gente tem temperaturas bem baixas, né? Praticamente é frio o ano todo, e a gente vai ter grande quantidade de precipitação em alguns lugares em relação à neve, certo? Então, essa é a aula sobre climas e tempo com previsão, e aí vocês vão ter um exercício sobre previsão, um exercício analisando o climograma e um exercício falando sobre os tipos de clima. Tudo bem? Então é isso, gente. Até semana que vem. Fiquem bem.